Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para gravar um novo episódio do podcast. Estou eu, Evandro Santos, e meu parceiro, colega, sócio, amigo, irmão, Leslie. O podcast Black's Birds. Black's Birds. Leslie Santos, e a gente vai falar sobre o que hoje aqui, Evandro, um pouquinho? Vamos dizer que vamos falar sobre África. África, mas África continente, África país, girafas, elefantes. O que vem na minha cabeça quando fala África? Não, na realidade, o que vem na sua cabeça quando se fala de África? Bom, felizmente eu agora não venho só mais o povo escravizado, população pobre, né? Tem uma girafinha? Tem uma girafa, Tem o quê? Safari? Tem safari, vamos lá com os leões. Meu Deus do céu, gente passando fome? Isso com certeza, que é o que passa na TV. Meu querido. 2, 3 reais por dia, sei lá, alguma coisa assim, né? E você vai ajudar uma associação aí. Tem muito mais coisa. Hoje a gente vai falar especificamente do Benin. E nós temos aqui dois convidados que vão se apresentar, falar uma microbio do que eles são, o que eles fazem. Estamos aqui com o Alessandro e a Poliana. Aí vocês decidem quem começa falando, quem quer falar um pouquinho sobre o que você é, de onde vem, para onde vai. Se quiser falar oncotô, oncovô, não tem problema. Quer primeiras damas? Ladies first. Então, meu nome é Poliane, sou de Minas. Minas, mas poxa! Mas aqui a gente fala uai mesmo. É isso mesmo. Então, eu sou analista de sistemas, mas estou num período aí de sabático, realmente repensando algumas coisas da vida. Sim. E estamos aí, pronto para trazer muitas informações e experiências. Posso fazer mais uma perguntinha? Claro. Filhos? Não. Cachorro? Sim. Então Gato? tem filho. Também tem filho. Sério. Maravilha. E você, Ale? Bom, primeiramente, valeu pelo convite. Opa! Sou o Alessandro, como eu brinquei, beninense, nascido em São Paulo. Legal. Morei aí quase 40 anos na região de Jardim Ângela. Sim. Hoje saí dessa loucura de São Paulo, fui buscar um pouco mais de saúde mental, fui pro interior. Que beleza. Analista de sistemas também. Então acho que é um pouco da saúde mental por conta disso. Uhum. Assim como a Poli falou desse estresse que a gente tem no dia a dia. E acho que nessa busca de autoconhecimento, de saúde mental, apareceu a África, apareceu aí alguns desejos que a gente realizou aí em janeiro, que a gente vai compartilhar com vocês aí um pouco. Muito bacana, Legal. Muito bacana. Isso é muito interessante, né? Quando o Evandro falou filhos, né? Hoje eu sou pai, né? Aí, filhos, eles têm uma certa dinâmica que traz um agito diferente para as nossas vidas, né? Vocês falaram que os dois são analistas, né? Pessoal de tecnologia. Estamos tecnológicos hoje. Como é que vocês se conheceram? Só pra... Na viagem. Na viagem? É mesmo? Saíram da loucura daqui do Brasil. Vou me isolar para não ter contato com nada de TI. Mas vocês não ficaram falando de trabalho lá não, né? Só no aeroporto. Não tem como. Não tem muitas outras coisas. Mas depois que chegamos lá, é só África. Esquece de outras coisas, cara. É até melhor para aproveitar o ambiente, né? Sair daqui para ficar falando de TI lá. Não dá. Mas ninguém ficou ligando para vocês, o código tá travado. É que você tá no sabático, né? Então... Graças a Deus, não. Até levei o notebook e falei, se tiver alguma emergência, deixei bem claro. Sim. Mas não acionaram, não. Mas isso é bacana. Isso é muito bacana. Férias, isso é importante. Bacana. A gente vai começar com a dinâmica que vamos fazer um bate-papo. E a primeira pergunta é assim, a gente sabe que foi um grupo de pessoas que foi fazer essa viagem. Vocês se encontraram no aeroporto e começaram a fazer a viagem, foram para um país que foi... Benin. Antes vocês pararam na Etiópia. Pô, que legal. Como é que foi essa chegada na Etiópia? Não, primeiro contato com o continente africano, vamos falar assim, que aí você já cobre o Benin e a Etiópia. Aí eles falam, foi pelo ar, né? O avião passou. Não. Assim, Foi uma impressão, assim. Eu acho assim que, na verdade, tudo pra mim começou aqui no Brasil ainda, quando a gente estava aguardando para embarcar. E você vê toda a tripulação composta de pessoas pretas. Caramba, isso foi legal. muito forte pra mim. Porque... Olha o perímetro, Não é. né? O perímetro já aciona automaticamente.
não é comum pra gente ver, né? Infelizmente, não é comum pra gente ver pessoas pretas ocupando, né, 100% da tripulação de uma aeronave. Sim. Então, pra mim, já começou ali. Que legal. E chegando na Etiópia, foi só aumentando essa sensação de pertencimento. Sim. Eu acho que minha primeira sensação quando eu pisei foi de pertencimento. Caramba. Essa experiência de conseguir mergulhar num universo que é totalmente seu, né, vamos dizer assim, porque normalmente suponho que até pela profissão de vocês, né, a área de TI, ela acaba proporcionando, né, dá muita dor de cabeça, mas também tem os seus benefícios, às vezes financeiros, e a gente acaba acessando espaços que normalmente pessoas não acessam, né, que quanto mais alto vai indo, vai ficando um pouquinho mais branco, né. Pô, ter essa experiência de você chegar aqui no Brasil, no aeroporto, e já ver que, pô, tem um monte de gente igual a mim, me remete muito ao que tem acontecido bastante na internet, né? Muitas pessoas mostrando os seus filhos, né? Empoderando, na verdade, as mães e os pais empoderando os seus filhos, falando, né? Eu sou negro, eu sou pretinho, porque eu sou linda. E é legal quando isso acontece da gente encontrar outras pessoas, porque realmente, aí você vê uma diversidade, né? Porque assim, todo mundo fala assim, preto é tudo igual. E aí você descobre que, peraí, que tem uma variação de uma variação de beleza, né? É todo exato. mundo bonito, todo mundo bonito. Exato. E você, Ale, qual foi a sua primeira impressão? Teve um pouco dessa questão. Não me impactou tanto, porque durante a pandemia eu acompanhei um beninense que estava junto com um brasileiro e a mãe dele, durante a pandemia eles ficaram acho que uns 3 meses no Benin. Então parecia novela, eu acompanhei bastante, eles relatando bastante disso. Desde do cartão, que ninguém lê do avião, eram negros. E aí eu falei, nossa, que legal, e isso já... Então essa parte não... Óbvio, você fica super feliz por isso, mas eu não tomei aquele choque. E quando você pisa na Mãe África, a energia já vem, fala, ó, parece que você recebeu um abraço, você se conecta com aquela energia, você se conecta com aquela terra. A gente chegou à noite, já cansado de um voo longo, já desce do avião, já tem todo o trâmite pro hotel, Sim. Então você fica na janelinha naquela expectativa. Quero consumir, já falo, vamos sair hoje, aí vai jantar, aí assim, 98% da galera negra. No hotel da companhia aérea, hotel acho que 5 estrelas, e a pretaiada dominando, rindo, feliz, pô, é forte. Isso é muito bacana. É legal essa experiência porque normalmente quando chega em viagem, né, o pessoal, falando aqui de Brasil, né, quando o pessoal se depara com muitos negros, já fala, fica esperto aí, já guarda tudo aí, e aí você chega num lugar onde, pô, todo mundo feliz, com condições, né, que não é aquilo que, de novo, né, é vendido pra gente aqui, Brasil. Pô, da hora, isso é mó legal, experiência boa. Muito bacana. Eu vou falar um pouquinho da minha também, que eu tive a oportunidade de estar com esse grupo maravilhoso no Benin. Eu lembro que nós fizemos um voo totalmente diferente, fizemos um processo à parte, e nós fomos para Istambul. E a primeira... Estar em Istambul foi um negócio diferente também, um lugar muito frio, muito bonito, mas o primeiro contato foi no Benin, e eu lembro descendo do avião, ainda meio em choque, assim, meio cozido, você fica meio tonto, meio xarope. Vocês chegaram tarde também, né? Sim, e eu lembro que eu desci do avião e fui andando, e antes de pegar o ônibus, eu abaixei e coloquei a mão no piso, assim, falei, caralho, tô aqui. É muito legal esse contato e a realização de um sonho, né? Porque no meu caso era um sonho meu e a minha digníssima esposa, diretora do nosso podcast, diretora de negociações, convidados, marketing e afins. Vamos colocar a foto dela aí. A gente vai colocar a foto dela. Ela não gosta de aparecer, mas ela tá aí. E ela abriu mão do sonho de conhecer a África do Sul para conhecer o Benin comigo, e numa próxima vez a gente vai visitar as outras áreas. Mas a gente
gostou muito de fazer esse contato e o primeiro realmente o perímetro ativa direto, parece que você está no Polo Sul ou no Polo Norte, arrepiado o tempo todo e é isso, e eu não tô aqui para falar, e bora, vamos pro próximo. Tá, também, você faz parte da viagem. Eu vou fazer vou mostrar uma foto e eu gostaria de saber o que cada um de vocês pode falar sobre elas. Então, eu vou falar aqui. Essa foto ela foi tirada na escola, né, das freiras, onde a gente teve a oportunidade de conhecer o trabalho que eles fazem lá, né, da agricultura, de produção de alguns alimentos, né, que eles repassam para crianças também, porque o que foi passado para a gente naquele momento é que muitas das vezes eles não produzem nada em casa, porque o solo às vezes não é fértil e tal, então eles têm algumas técnicas de cultivo suspenso, e essa foto aqui é de um homem, né, que ele que cuidava, né, que fazia o trabalho lá de manutenção dessa horta. E o que a gente pode observar, né, que a gente vê aqui ele com, né, as roupas rasgadas, que é aquele negócio, é o que a gente veria na televisão, quando reflete a África. E qual o seu sentimento, não só especificamente dessa foto, desse episódio, desse dia, neste local? O que você pode trazer? Isso é uma ponta do iceberg de tudo que você vivenciou nesse específico dia. O que te lembra, o que te remete? O que me remete é realmente a ampliar o conhecimento das crianças, para as crianças trazerem novas formas de cultivo, novas formas de alimentação, né, para que elas expandam mesmo a questão do conhecimento e possam ajudar suas famílias também. Eu acho que é isso que remete para mim essa foto, essa experiência desse local. Bacana. Né? E assim, trazendo um pouco que eu acho que foi muito interessante, que na cantina lá onde as crianças fazem a alimentação, as crianças são ensinadas a comer, vamos todo mundo lavar a vasilha, então são trabalhos coletivos. Então eu acho que isso para a construção do ser humano é muito importante. A responsabilidade, né? Isso é muito, muito legal. Ale, agora você, que a gente viu que a sua foto pesou um pouquinho mais, né, irmão? Essa acho que foi uma das... Acho que foi a primeira... Não, foi uma das primeiras quebras de expectativa. Eu fui sem nenhuma expectativa, mas fui aberto. Conheci o trabalho de duas dentistas que foram junto com o nosso grupo, que estavam fazendo um trabalho social nessa escola. Elas já visitam há algum tempo. Uma delas era a Jaqueline, né? Jaqueline. Foi convidada, Foi cara. convidada? Vai participar do próximo episódio. Então eu acho que ela vai contar melhor isso daí. Não vou dar spoiler. Não, fica Trabalho bem legal. Mas assim, quando a gente chegou no local, parece que abriu um portal Legal. do céu africano. Pô, que legal. E não falando de céu, da parte religiosa, não. Você via sorrisos, abraços. Ali acho que foi uma das vezes que eu enxerguei a África diferente daquilo que a mídia mostra. Aquelas crianças subnutridas, com um olhar cabisbaixo, aquele olhar triste. Ali era um desfile de sorrisos, de curiosidades. Nosso amigo começou a brincar com um drone, aquilo ali virou uma farra total, e fazia correr para um lado, fazia correr para o outro, e a todo momento a gente ficava, nossa, maravilhado. Acho que todo mundo saiu de lá muito, muito impactado. Essa foto aqui da sala de aula foi legal, eles nos fizeram uma saudação que foi... Legal.
Bem emocionante. Bem emocionante. Acho que por isso que até hoje me toca e eu tento sempre trazer essa África pro meu dia a dia. Uma África feliz, uma África que tem suas dificuldades, que a gente não pode negar, mas essas crianças foram dos carregadores que a gente teve. A gente teve alguns, né, que acho que nós três compartilhamos até de alguns bem específicos, mas essas crianças aqui foram bem fortes. É muito bacana. Essa condição da gente enxergar aquilo que não mostra na televisão. Sim. A gente só vê casos de crianças que passam fome. É óbvio, como em todo lugar, vão ter crianças que passam fome, vão ter crianças que necessitam do mínimo, do básico, mas a gente sabe que existem crianças que são bem cuidadas, que têm famílias. Eu lembro muito bem, nesse mesmo dia, a minha esposa recebeu um abraço de uma criança linda, muito bem cuidada, vestidinha, toda bonitinha, cabelinho tratado, brinquinho na orelha, toda perfeitinha, mas ela quis mostrar afeto, abraçou e ali, como se, puxa vida, é isso que eu quero dar, é isso que eu quero passar para o mundo. Eu tenho muito amor, eu tenho muito afeto para transmitir para as pessoas. E aquele foi o primeiro momento em que eu lembro ainda que eu fiz um vídeo e falando em inglês, falando qualquer coisa meio doido, ou não sei o que e tal. E ela agarrada com a menina assim, olhando e falando assim, meu Deus, será que cabe na mala? Será que não cabe, né? Porque é essa vontade que você tem a todo momento de querer pegar e levar para você e mostrar que existe muito mais do que só pobreza. A gente sabe que existem muitas outras coisas. Você ia comentar? Não, só complementar que eu acho que as crianças é uma interação muito sincera, Exato. muito verdadeira, do tipo assim, eu não sei falar sua língua, mas você começa a se entender, o coleguinha ali fala um pouco de inglês, what's your name? e aí você fala, e Poliane, e toca aqui, toca ali, e é isso, é abraço, é querendo conversar, interagir, né, muito... Eu lembro que quando eu vi, principalmente essa foto que tá com você, Poliane, que eu tava até conversando com o Evandro, como que a gente foi educado aqui para ter uma... Quando eu olhei aí, eu falei, nossa, tem escravo lá, tem escravizado. E aí falou, não, mano, isso aqui é o cara que trabalha lá na escola, é a roupa dele. E porque a minha primeira reação foi, pô, tem que dar uma roupa melhor, tem que... Porque o nosso pensamento daqui é de achar que o que nós estamos fazendo aqui está certo. Né? E aí ele falou, tem uma sistemática diferente lá na cultura deles que, meu, o cara tá bem. Assim, Se a gente pegar um agricultor aqui, ele vai estar com uma roupa muito semelhante. Putz, isso é... E pra você ver como que fica enviesado, né? Exato, o pensamento. exato. Por isso que é muito legal essa experiência que vocês foram. Ver as crianças também felizes, né? Porque é uma coisa que normalmente, de novo, é a fotinho que passam pra gente nas televisões, né? Nossa, ó aqui, ó, tá desnutrido, subnutrido, não tem nada. E por aí vai. Você, Evandro, você tava lá também. Como que foi pra você? Cara, muitas coisas foram meio que por osmose, né? O cara tava fazendo lá a tradução, explicando, eu tava viajando num outro lugar, eu tava captando a essência, o que transmitia para mim. A história faz parte, tá dentro do contexto, é legal você ter esse complemento, mas eu queria vivenciar aquilo. Um olhar, um sorriso, uma foto, tem uma série de coisas que eu consegui capturar e lembro muito bem. E lembrando desse momento, dessa interação com as crianças, eu lembro de outros 2 pontos que eu acho que são muito... que a gente teve sensações muito parecidas. A Rota dos Não Escravizados. E eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho daquele trajeto todo, o que marcou no A, no B, no C, ou até fazer cada um fala de um e vai dando a sequência. Fiquem à vontade, pode tirar para o ímpar. Já quem for. Se não quiser falar nada, é só deixar os olhos, a gente também deixa. Já tá enxergado. Essa acho que foi a primeira, cronologicamente foi a primeira grande quebra, assim, não que essa eu acho que foi que eu fui com mais expectativa.
por ter acompanhado também o documentário de Sankofa, alguns documentários do Netflix, enfim. Mas chegar lá é completamente diferente. Iniciou com uma certa frustração. O país como um todo está passando por reforma e a rota dos escravizados também está passando por essa reforma, então a gente não conseguia fazer todo o caminho da forma que a gente pretendia. A ideia do responsável pela viagem era fazer os 4 quilômetros a pé, talvez quem quisesse de descalços, mas, bom, brita, trabalhadores, eu falei, poxa, então, de certa forma, no meu ponto de vista, estragando aqui o lugar. Não que não precise de melhorias, não vou ser hipócrita desse jeito, mas acho que algumas coisas precisam ser mantidas. Mas isso aí talvez para um debate mais... E seguimos. Como o Evandro disse, a parte histórica tinha hora que eu começava a prestar atenção, mas... Cara, falei, vou me preocupar mais. Como se fosse sugado por espaço e ficado ali conectado com o espaço? Vou sentir. Tinha a ideia de trazer algumas imagens para cá, de forma amadora. Eu me interessei um tempo atrás por fotos e tinha 2 anos que eu não tirava. Eu falei, vou levar a câmera para não me arrepender. Por sorte, a gente tinha um mestre aí das imagens. Quando eu comecei a ver as imagens dele, eu falei, não, agora que eu não vou me preocupar mesmo com isso. Então eu falei, cara, vou vivenciar. E ali não dá para descrever, Leslie. É muito forte. Eu já tinha viajado pelo sofá vendo alguns documentários, já conhecia alguns lugares, já tinha sentido parte daquela emoção. Tem um seriado do Netflix que eu sempre falo, da África aos Estados Unidos, um roteiro gastronômico. O chefe, ele faz esse percurso, se emociona, e toda vez que eu assisto me emociono também, mas quando você tá lá, cara, é outra coisa, é outra vibe, é uma emoção que... Bem, a Rota dos Escravizados, eu acho que foi o primeiro grande momento meu lá nessa viagem. E eu acho que o portal se abriu no Templo do Piton, né? Pra mim. Que foi aquele momento do ritual de purificação da cobra, em que a gente... Da jiboia, né? Que a gente pousa ela sobre os ombros. E... justamente essa foto aqui. E nesse momento aqui, o pedido que eu fiz foi falar: meus ancestrais, eu tô aqui e eu quero me conectar com vocês. E no momento que a gente começou a rota, já foi algo assim que é difícil colocar em palavras, né? O olho só começa a encher de água. Foi algo muito forte, uma sensação de, ao mesmo tempo ali, de dor, de saber de tudo que foi passado, uma sensação de alívio, conforto, de abraço, do tipo, eu tô aqui, alguém botando a mão no meu ombro e fala assim, obrigado por ter vindo, você tá aqui. Então, assim, quando a gente foi no túmulo, né, comum, que foi um lugar, assim, que foi o ápice, de você ver aquele silêncio, né, com obras do lado, e é um silêncio, você só escuta barulhos da natureza. Um silêncio ensurdecedor. Um silêncio ensurdecedor. Você tá no meio da cidade, você vem num lugar com ruas e tal, aí você entra pra uma esquininha e transforma. Aí, é como se tivesse cortado, colocado aquele ambiente todo numa bolha. E isso, assim, eu senti lá, mas depois, refletindo, e toda vez que eu lembro do ambiente, parece que meu ouvido tapa. Parece que como se eu estivesse passando pela mesma situação. Eu não sei qual o recado ainda, mas eu acho que isso aqui que está acontecendo hoje é uma resposta desse recado. Mas alguma coisa foi entregue muito grande. Eu
eu posso até utilizar a nossa diretora de artes, que por acaso é minha esposa, para falar sobre coisas que eu percebi diferente da minha pessoa mesmo, de ações, atitudes, de pensamentos, de julgamentos também. Sim. São coisas que a gente começa a falar, pô, peraí, a gente tem toda a condição do mundo para sermos muito melhores do que somos, ficamos invejando os americanos, mas vemos que somos muito piores do que os africanos, na questão da lida, do amor, do afeto, do cuidado. Essa história toda mexe com a gente. E realmente a parte lá do túmulo, que representado por aquele quadro, é um local de não sorriso. De não sorriso. Não tem sorriso. É um lugar que você... Eu lembro que eu tava de costas assim e tal, e cada um meio no canto e tal. Aí eu escutei o AB falando assim, tá tudo bem com você? Eu falei, tá tudo bem. Sabe? E derretendo, e daqui a pouco tava chorando também. Então assim, não adianta você querer forçar a ser ou mostrar uma superioridade onde você não é ninguém. Eu não sou ninguém. Tem histórias engraçadas que aconteceram lá naquele continente, assim, em que, puxa vida, a gente não é ninguém, é só mais um. E sendo só mais um, o que a gente tem que fazer é escutar, receber e parar, mas colocar o pé na terra, caminhar todo o trecho. Independente de tirou uma árvore, não tirou, existe, helicóptero caiu, a obra e tal. É aquele processo que a gente passou, foi um negócio que para mim me trouxe muita certeza de pertencimento. Sim, né? Sim. Tá ligado? Conexão, né? E eu lembro que na volta eu fiquei alguns dias meio tonto e gravei um áudio e eu mandei até para algumas pessoas, mandei para a Lige, para a Thaís, mandei para o Leslie, de coisas que me chamaram a atenção, que me deixaram como se tivesse entalado. Eu precisava jogar aquilo tudo para fora. Não fiz nada com aquilo ainda, mas eu sei que ali vai ser a raiz de algo que eu tenho que fazer grande, de comunicar e de trazer essas pessoas para a realidade. Falando dos sentimentos desse específico espaço. A Rota dos Escravizados para mim foi o mais emocionante de todos. Sim. Muito louco. Tem trechos, situações, enfim. Vocês têm mais algum ponto sobre a rota para vocês agregarem? Alguma coisa, algum outro ponto interessante? Acho que compartilha um pouco com o que você tinha dito quando o AB te perguntou. Eu tinha me emocionado muito vendo e foi muito engraçado como que as coisas acontecem como tem que acontecer. Quando eu cheguei naquele local, eu não estava geograficamente situado, não sei o que estava acontecendo comigo, para mim eu não estava ali. E aí toda aquela... devia estar muito longe. Toda aquela conversa, o guia foi explicando, aí eu fui sentando, a energia de fato é estrondosa. E assim, como a Polly disse... Estrondosa no sentido positivo, negativo? Tem um pouco de cada coisa, como a Polly disse, tem um pouco de dor, mas também tem uma parte positiva que... E aí eu tava tentando entender, dei uma sentada, e aí teve uma hora que o guia falou, então muitos queriam voltar, então se vocês estão aqui, vocês voltaram por eles. Putz, que... E eu acho que é aí que dá essa sensação do acolhimento. Eu desabei. Aí eu comecei a andar e de repente eu passo por ela assim, ela me olhou e a gente se abraçou e eu falei para ela, parabéns por ter vindo por eles. Eles estão felizes aqui, é o seu momento, curte. Depois eu abracei o Evandro também, a mesma coisa. E aí você fala, caramba, cara, eu vim por eles. E eu vim com eles. Que demais, cara. Então ali te dá uma força, te dá uma energia. E aí eu tava até perdendo a parte que para mim foi muito forte, que isso começou no Templo de Piton. Eu tenho pânico de cobra. Chegando lá eu falei, eu não vou nem passar do portão.
E aí o Fabrício, que é um beninense, foi o primeiro beninense que eu comecei a acompanhar aqui no Brasil. E o AB falava, não, vamos, entra. Eu falei, mas como que é? Elas já vão estar soltas aqui? Ele falou, cara, confia. E aí entramos, todo o espaço, e eles pegam em um determinado momento e falam, ó, quem quiser, se quiser colocar no pescoço. Eu falei, pra mim não vai. E ao mesmo tempo eu queria. Caramba. E eu falei, não, eu vou ter que... E aí os dois, todo momento, o Evandro, todo mundo me apoiando, e tem uma hora que passou, eu falei, deixa eu tentar colocar a mão. Coloquei e falei, ok. E todo mundo colocou, a galera ia saindo, eu falei, chamei o AB e falei, cara, conversa com ele, vê se ele pode colocar e segurar, eu só quero sentir essa energia. Obrigado, produção. Isso é diretor, hein? Caramba. Eu quero sentir essa energia. Eu sabia que aquilo era importante. E aí ele falou, não, conversou, ele falou, ok, eu falei, mas pede pra ele não soltar. E aí ele colocou, Por quê? porque eu tenho Ele tem pânico. fobia. Ah, tá. Pra ele, pro cara não É, soltar. falei, e aí ele colocou, e aí eu comecei, porque é um animal sagrado, então eu fui pedindo proteção, pedindo para abrir a minha cabeça, todo aquele processo que eu estava de fato aberto para tudo. E cara, que energia que começou, e até que ele soltou a cobra, e depois eu vendo em foto ela chegando, eu falei, olhando na foto eu já tenho medo. Mas foi muito forte, então você vai pegando todos esses pontos, você fala, caramba, Uma dúvida, porque assim, a imagem que é vendida da cobra pra gente é de algo peçonhento e ruim. E vocês falando disso, de ser um animal sagrado ali pra eles, Cara, tem um negócio louco que o cara falou. Eles ficam no templo, mas o templo é aberto. Exato. As cobras, elas saem e andam pela cidade. mentira. Aí a pessoa fala assim, pô, a cobra tá em casa. Mentira. Ah, não. Que Ou legal. ela foi te levar uma bênção, ou ela foi tirar algo de ruim, que te proteger de algo de ruim na sua casa. Caraca. E a cobra fica lá. Aí quando ela quer, ela volta pro caminho. Alguns levam. Cara, eu lembro quando eu vi essa foto aqui, eu fiquei com medo também, né? Porque a cobra é peçonhenta, morde, pica, né? Mata. E aí falando que é um animal sagrado. É sobre isso. É né? sobre isso. Falando, aproveitando que a gente entrou no tópico de religião, né, algumas coisas a gente acaba levando pelo que a gente aprendeu, pelas nossas origens, pelas nossas religiões de família. E a gente sempre aprendeu que as religiões de matriz africana são para fazer o mal. Quando a gente entrou nesse templo, o cara falou assim, ó, esse templo aqui só pode entrar pessoas puras. Se a mulher estiver no ciclo menstrual, ela não pode entrar no ambiente. Como não? Uma mulher. Aí a gente fica meio... É preconceito, né? Pô, por que uma mulher não... Porque o processo de menstruação da mulher é um processo de purificação. Então ela não estaria pura para entrar naquele ambiente e fazer os rituais que tem que ser feitos. E ele falou também que quando você entra no templo, se você entra com a intenção de fazer o mal para alguém, você já recebeu. Então assim, se as religiões de matriz africana só pensam em fazer o mal, e se eu entro no lugar pensando em fazer o mal, onde que está a história correta? Qual é a verdade Então, disso? até em Gênesis, né, eu não lembro agora, né, mas a passagem da Bíblia que fala que Eva pegou o fruto, né, do bem e do mal, e aí a forma como é contada, inclusive, a história é que foi uma serpente, né, uma cobra que conduziu a situação ali para que Eva, né, e aí a mulher também fica como a errada da história, porque ela que ofereceu, né, a maçã para o homem, né, e é muito legal quando acabo tendo conhecimento disso, porque isso vai se conectando com algumas outras coisas, do ponto de vista religioso. O Museu África Brasil tem uma exposição, não sei se ainda tem, que no céu, luz no centro, aí anjos, e aí os anjos vão escurecendo, né, para a ponta. Isso fica aqui no Ibirapuera. E aí eu estava tendo uma visita guiada lá no dia que eu fui, e aí o guia ia explicando que
quanto mais escuro para a ponta, mais impuro mais demoníaco que é uma referência que a luz no centro são as religiões cristãs e tudo que vai escurecendo ali são as religiões de matrizes africanas. E aí, para mim, foi um choque aquilo. Porque como é que o processo de escravização foi tão preciso e pesado que ensinaram os próprios negros a desacreditarem das suas próprias crenças. Né? Então, é muito legal ver vocês falando dessa experiência, você morrendo de medo lá, e aí as cobras são sagradas, que elas andam por toda a cidade, elas voltam, elas não picam ninguém, né? E assim, quer dizer, isso eu também não sei, né? Mas suponho que se de fato acontecer também, vai ter todo um cuidado, né? Um respeito à religião ali. Eu achei isso muito legal, cara. E até um convívio na frente. Você atravessa a rua, tem uma igreja católica grande, que as pessoas desse templo ajudaram a construir. Inclusive foi no terreno deles, eles cederam parte do terreno do templo para a construção. Então, na África é muito comum isso. A gente teve um guia que ele é muçulmano e ele é pai de santo. Caramba. No que nos ensina, isso é inconcebível. Então o cara sai às vezes da missa e ele vai passar no templo de Piton, ele vai pedir, e vice-versa. Que legal. Isso todo é mundo comum. Convivendo, né? Exato. Então essa demonização é um pouco, é um pouco da colonização, que para eles, eu pelo menos não percebi em nenhum momento essa rixa, esse olhar, pelo contrário. Tem um rapaz que comentou que no caminho as pessoas vão juntas e aí tudo no mesmo lugar. A parte dos templos, as igrejas. Então as pessoas saem de casa juntas e tal, e cada um entra no seu templo para fazer as suas coisas e depois volta todo mundo para casa. Não, é uma relação positiva. A gente realmente não viu nada diferente disso nas possibilidades que a gente teve. Realmente, eu não fui, já estou aqui pensando na experiência que foi de vocês, imaginando o impacto que não... deve ter sido coisa de outro mundo, assim. Porque foi tudo tirado aqui, né? É uma desconstrução muito grande de tudo que a gente vê, né? Agora eu lembro a vez que a gente estava lá na B, aí o AB falou assim, o negro brasileiro muitas vezes acha que ele é africano e tal, que ele entende, ele conhece. E o que eu venho reparando é que nem sempre, na verdade, na grande maioria das vezes não é uma verdade, porque ele não sabe exatamente o que é. Tem muita beleza, tem muita história, muita... E é legal ver essa experiência. Assim. O AB foi surpreendido lá também. Exato. Encontrou uma pessoa da mesma etnia dele. Como? Então a gente foi... Vocês podem contar, por gentileza? A gente parou para almoçar. E o Dá? E o Dá, depois de... Não tinha feito a rota ainda, Acho que foi né? depois do templo, né? Foi depois do templo. E aí tinha uma senhora que não serviu e tinha um senhor que de vez em quando ele ajudava numa... Acredito que era marido dela. Que devia ser o marido dela. E o AB, ele tem as escarificações da etnia dele e eles se reconheceram por conta disso. Caramba. Foi uma festa dele com a B, do AB com ele, a gente olhando assim, um abraço que é isso, um abraço. Coisa fraternal, muito louco. E parece assim, tipo, é meu pai, é meu tio, meu primo, sei lá. Exato. Família. Esse é o ponto. Quando a gente estava se despedindo, esse senhor pediu o celular e falou, vamos tirar uma foto de família, e nos chamou para isso. Demais, muito louco. Então, para eles é outra coisa. O paradigma deles é outro. Os valores são outros. Então, isso nesse momento eu falei, olha a relevância que tem esse senhor com tanto ensinamento, com tanta coisa, está nos chamando para uma foto e ele já está nos considerando família. Muito louco. E não foi aquele negócio da boca para fora. Ele estava super feliz. Caramba, isso é...
Isso é África. Isso é África. Isso é África. Eu ia falar uma frase, mas ia ser cópia, plágio de um Instagram aí, de isso, mundo e tal. Não vou nem falar aí, porque temos pessoas que gostam muito. Não fala, não vou falar. Não fala não. Mas Você sentiu que não tem que falar, não fala não. uma coisa que eu achei também muito legal, agora tirando desse processo, pegando o pacote inteiro, as crianças pico-ruxa, criança de 4, 5 anos indo pra escola sozinho, cara, isso pra mim explodiu minha mente. E feliz. Você olhar ali, 4, 5 criancinhas, tudo mãozinha dada, pá. Isso no Brasil, esquece, isso não existe, cara. Não existe. E aí eu fui pesquisar para entender um pouquinho como é que funciona, o porquê disso. E aí diz que em África, o filho de uma família é filho de toda a família. De todos estão se cuidando. De forma inconsciente, isso acaba acontecendo muito aqui no Brasil, nas comunidades. Normalmente a mulher preta, né? Ela acaba sendo ali a que olha, né, o filho enquanto o outro vai trabalhar e vice-versa. Sim. Dá para se dizer que, sem saber, a gente tem esse tipo de conexão com a África ou não? Cara, mas aqui tem um maluco doido que vai lá e vai raptar seu filho para isso é pegar o pedaço, saca? Eu não consigo... A escala é maior, né? É muito louco. Aqui é muito pequeno, às vezes E aí tem você tá dentro do 4 núcleo. vizinhos que estão fazendo lá a cultura total. Eu tô preocupado com a minha comunidade. É meu filho, é meu sobrinho, é meu cunhado, é meu genro, é filho de qualquer um deles, é meu também. Então eu também tenho a responsabilidade. E isso é louco demais, cara. Isso me leva àquela expressão Ubuntu, né? Que aí eu não sei. Aí a pergunta, lá eles falam Ubuntu ou não? Não, isso é uma filosofia. Conceito, mas é o dia a dia deles. É o dia a dia, né? É o dia a dia. Uma coisa que a gente observou muito, que é muito forte, é que as mulheres são a força de trabalho. Né? Os homens eles fazem mototáxi, na grande maioria, porque não tem indústria, não tem grandes empresas. O cara trabalha na prefeitura. Não deve ser tão grande o salário também, mas a grande maioria das mulheres e dos negócios que a gente visitou lá dentro do centro são mulheres, com um filho andando, um pendurado na bolsa, outra com o jarro na cabeça e vendendo e comprando e fazendo a correria, porque eles basicamente vivem com uma refeição por dia. Essa é a filosofia. E assim, o historiador que estava conosco, ele falou que as prioridades deles é o dia de hoje. Eles não ficam pensando no futuro. Eu não tenho... que eu vou fazer... Não, dia de hoje. Mas tem uma preocupação, assim, eu não sei como que vai ser amanhã? Então, eu acredito que eles estão preocupados para cada dia o seu mal, tá ligado? Então, assim, eles vão ficar ali trabalhando, eu consegui a refeição para minha família, eu consegui isso aqui, a roupinha, eu acho que vocês podem me ajudar, por gentileza? A agricultura, eu acho que lá? Mas eu não sei se... A gente não pode falar que é agricultura, porque a gente não viu grandes lugares com plantações imensas e tal, mas a base é a agricultura. Caramba. Não é como os produtores de soja aqui, né? Não é o agro... o pop tech. Mas é uma agricultura de subsistência. Subsistência, exato. O que o Fabrício, né, comentou com a gente, foi até da mesmo, que a maior prioridade do povo africano é viver. É viver. Que eles se preocupam na sobrevivência. Então, talvez seja por isso que não tem toda essa ambição de eu tenho que obter recursos para ter isso e aquilo. Não, a gente quer viver, é isso que importa pra gente. Caramba, isso é muito profundo, né? Porque se for parar para pensar em tudo, né, que a gente produz aqui no dia a dia, para eu fazer eu tenho que ter aquilo muito bom, tenho que ter um equipamento excelente, eu tenho que ter, sei lá, se eu não tiver um carro muito bom eu não viajo, se eu tiver que ir de condução eu não vou, se não tiver, sei lá, a gente foi aculturado mesmo, né, nessa questão do ter, né, não do ser, né, que é o feliz, né, que pelo que eu entendi Exato. É o dia a dia deles lá. Caracas, isso é... E vocês voltaram com essa... Que aí é uma questão, né, que é uma quebra de realidades, né? Lá eles vivem assim. Vocês voltaram com esse pensamento de tentar viver assim também aqui? É uma quebra de paradigma que não é fácil. Eu já há um tempo tento
fazer algo diferente, mas a gente vem numa estrutura muito forte. Não é uma mudança que você consegue fazer do dia para a noite. Acho que como o Evandro falou, quando você volta, você já tem aí alguns insights, você já tem algumas posturas diferentes. Sim. Mas ao mesmo tempo também tem milhares de pessoas em cima de você agindo da mesma forma. Sim. Então às vezes seus gatilhos vão ser os mesmos, você vai ser reativo para aquela ação. Mas acho que não tem como voltar de lá com a mesma ideia. Demais. Aliás, tem, né? Dá pra ir, tapar os olhos pra isso tudo. Esse é o objetivo de Tudo vocês. depende de como você viaja. Pô, isso é muito legal. É uma experiência que acho que todo mundo deveria, não sei se deveria seria o termo mais correto, né? Mas que seria uma experiência muito boa para aqueles que querem resgatar suas origens históricas, né? Até porque quando você pergunta normalmente para uma pessoa branca que tem... quem é o seu avô? Meu avô é descendente de italiano. Aí você consegue, sei lá, eu vou pegar minha nacionalidade italiana. Você consegue rastrear lá em todos os cartórios, mas a gente acaba não tendo muito isso. E é legal que... Eu acho que aí é a parte da experiência vivencial que foi tirado muito até por conta hoje em dia da internet. Porque por conta da internet muitas vezes a gente está preocupado em registrar o momento do que viver o momento, né? E aí eu acho que o legal de vocês terem ido para lá é que vocês vivenciaram o momento, que talvez se fosse parar para fazer um documentário, vocês não iam prestar atenção na beleza que tem em volta, né? A gente postou uns negocinhos. As fotos, os teasers ali, dá uma olhada nisso aqui. Deu umas broncas em outras pessoas, sabe? Tem pessoas assim que do nosso convívio de trabalho aí, secular, como dizem nas igrejas, que são engajados, né? Eu amo uma pessoa preta, eu sou aliado, eu vou fazer acontecer. Aí você posta uma foto linda, dezenas de crianças assim, olhando para o céu, olhando para um drone e tal, você manda e a pessoa finge. Aí... Não! Peraí, queridão, você não é um envolvido? Não é um aliado? Bom saber. E sair do grupo. Cara, não dá, né? A gente tem que viver no mundo real. A questão dos aliados dentro desse processo de racismo, os aliados eles são fundamentais para acessar espaços que a gente não tem voz. Nós não temos voz. Temos inteligência, temos ideias, temos planos, mas às vezes a nossa voz não atinge os locais que precisam chegar. E os aliados são essas pessoas que vão nos auxiliar. Eles não vão ser protagonistas, eles vão nos auxiliar nessa conquista de espaço. Mas quando eu encontro um assim que a vida real é outra, eu falo uma coisa e prego outra, não, esquece. Embora. E isso é muito legal porque foi mais ou menos disso, né, que surgiu o Blacksburgs, né? Porque assim, quem é que quer vivenciar essa experiência de, eu tô junto com você, vamos lá. Eu tenho mais habilidade nisso aqui, vamos junto. E vivendo isso, eu fico até... Aí, de novo. Tô fazendo um trabalho por conta da Lei 10.639, que lá de 2003 se tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, né? Só que ainda ela não foi implementada em sua totalidade, na verdade está bem precária ainda. Quando eu comecei a fazer pesquisa, eu me deparei com um tema lá que é economia, né? Qual que é a contribuição do negro na economia, né? Tem no social, economia e política. Eu falei, onde que eu vou? Eu fui lá na Universidade de Zumbi dos Palmares. Aí me deparei com um cara, o nome dele é Marcos, um dia talvez vocês até o conheçam, que ele está fazendo doutorado na UFABC, ele é negro e o tema dele é voltado ali ciência, tecnologia, né, e o racismo, só que a formação dele também é de economista. Ele falou, Leslie, eu vou te ajudar aqui com algumas coisas e tal. E aí ele vai fazer uma palestra na ETEC, onde eu estudo. E mó legal, porque assim, o normal é o quê? Quando você ajuda alguém a acessar um local, eu vou te recompensar financeiramente. Eu falei, cara, não precisa. Aí eu expliquei pra ele o que é o Blacksburgs, né? Aí ele ficou tão agradecido, ele falou, Leslie, eu sei que você tá fazendo a pesquisa, você já tá participando do grupo de pesquisa com a gente, mas se você quiser, eu posso até ser o seu orientador. Cara, eu vou ter uma oportunidade de ter um orientador negro que entende do tema para poder chegar lá. E é legal a gente começar a vivenciar isso. Por quê? Infelizmente, dentro do próprio
né, reduto, né, dos negros, vai ter aqueles que não querem participar. E eu acho que essa é a parte mais difícil da gente entender, pô, mas você é negra, você é negro, a gente está na mesma caminhada aqui. Ah, meu, eu já escutei, né, pô, se eu chegar lá, aí você que, né, aí cada um por si. Eu falei, pô... Cada um por si, cara. Cara, o Ubuntu aonde? Não existe, não existe. É para engajar, né? Muito louco. Infelizmente é que virou uma onda, um marketing, né, agora. Agora é o mesmo marketing para as religiões de matriz africana, né? sim. Agora já tá virando modinha aí, os globais, os Sim. famosos, tudo. Agora, Sim. logo vai ser... Vamos ver. E temos que tomar esse cuidado, né? Separar o joio do trigo. Verdade. Gente, deu até o último perímetro aqui, a gente está chegando ao final dessa maravilhosa entrevista, desse bate-papo. A gente vai trabalhar com outras sessões em algum outro momento, talvez a gente faça alguma questão online para dar continuidade nesse papo. A gente cobriu alguns pontos aí, eu acho que foram os principais para a gente nesse momento, mas a gente colheu muito mais coisa lá, eu tenho certeza disso. E a gente tem muito mais coisas para se aprofundar, experiências. E a ideia do nosso podcast aqui é trazer essa experiência que nós vivemos lá para trazer para outras pessoas, mas sempre respeitando o povo de lá. Não adianta eu querer ir àquele continente e fazer a diferença sem saber a necessidade deles, o que eles querem fazer. Talvez eles queiram que as mulheres sejam a liderança da família, como sempre. Eles têm a questão da poligamia lá também, que eu acho que é um fator muito louco. Dizer, eu não consigo conquistar, muito louco, sustentar, explica. Eu consigo sustentar uma família e eu vou ter 2, 3, 4. Não faz sentido, né? Mas é isso, a minha diretora tá aí. Que não, mas você gostou desse fator da poligamia? Não gostei. Tá maluco? Tá maluco? Tá bom. A galera tá ameaçando de morte. Mas é isso, gente. Gostaria de agradecer e deixar um espaço para vocês, se vocês querem fazer um último comentário, deixar um texto, recitar um poema, sei lá. Eu queria até, antes deles finalizarem, vou usar até uma coisa que eu vejo no Provoca lá, que o Marcelo Taz e também o Abu Janra falava para os convidados quando vão lá. Jamile, o que é a vida para você? Nossa. Depois dessa experiência. A vida, para mim, é experiência, é para ser vivida, sabe? Eu acho que a gente tem que estar com o coração aberto para receber o que a vida traz. E a partir do momento que você tem energias boas, que você traz o bem, você colhe o bem. Então, eu acho que às vezes você ficar pensando demais no que você vai fazer te limita a sentir, te limita a viver. Então, eu acho que a partir do momento que você traz para o seu coração coisas boas, você vive coisas boas. Então, eu acho que é isso. Bom, eu sei que foi surpresa, né? Muita surpresa. Ó, você já pegou o spoiler. O que é a vida para você? Nem eu esperava essa, irmão. Isso aí tá fora do esse roteiro. Cara tava dentro do bolso, esse cara. E é de uma complexidade grande, né? Eu sempre quis ter muito controle sobre a vida. E nessa busca por ser uma pessoa melhor, tenho tentado deixar esse controle e tentado seguir um pouco da filosofia de Zeca Pagodinho. E vai muito de encontro com o que a Polly falou. Deixa a vida me levar, esteja aberto, desde que você esteja fazendo o bem. Então, eu estou experimentando a vida de uma outra forma. Sim. Viajei para a África com o coração aberto, com a mente aberta. Não foi... Tudo que a gente passou aqui, que a gente tentou passar dentro desse podcast, não é 0,000% de toda a experiência. O que a gente conseguiu ver também é muito minúsculo do que da grandeza desse continente, da grandeza desse país, da grandeza desse povo. Então, acho que vivenciar isso, acho que estamos buscando algo diferente. Então, eu estou vivendo a vida que eu não sei definir dessa forma, com leveza, sem esse controle, e um dia após o outro, com essas surpresas, e estou muito grato.
Pô, obrigado pelas respostas, né? E aí, agora, né? Mensagem que vocês queiram deixar aí. Tipo, mandar beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você, essas coisas. Cabe também, viu? Cabe também. Então, assim, a mensagem que eu tenho é que, assim, essa viagem pra mim, eu chamo, mesmo antes da viagem, eu falava que era um chamado. Que eu tava recebendo um chamado, você precisa de ir pra algum país da África. Tem alguma coisa lá pra você, então é algo que vinha no meu inconsciente ali, me incomodando, até que surgiu a oportunidade dessa viagem. E foi algo, assim, que eu recebi muito do que eu imaginava que eu ia receber. Muito, mas muito mesmo. De experiência, de conhecer pessoas. Foi algo assim que eu não esperava receber o tanto que eu recebi. Então a mensagem que eu tenho é, se você tem um chamado, atenda. Isso aí. Você, Ale. Eu já tô chamando até de Ale, né? Tranquilo. É mais rápido. Em determinado momento você comentou, Leslie, que acho que toda pessoa devia, e você ainda ficou em dúvida se era o melhor verbo para falar, conhecer a África. Eu acho que não é uma viagem barata, não é uma viagem fácil para grande parte dos brasileiros, mas para gente que foi também, todo mundo teve seu perrengue, abrir mão de algumas coisas, e às vezes a gente abre mão de outras coisas para muitas vezes algo menor ou superficial. Vou para a Europa, e não que isso não possa ser grande para as pessoas, mas a gente consegue fazer isso, para tomar uma cerveja. Quem puder, viva essa experiência. Vai enxergar com seus próprios olhos. Porque o que nos chega aqui, a gente não tem ideia do que é. A gente viveu, como eu disse, muito pouco, a gente não conheceu quase nada daquela grandeza, mas o pouco que a gente conheceu, como a gente comentou aqui, já nos fez pessoas melhores. Então, quem puder ir, conheça. Cara, e eu tô pensando aqui agora, o mais caro é a passagem? O mais caro é tudo. O mais caro é tudo. Eles nos dificultam para... acesso, tudo traslado, é complicado. Eu gosto de sonhar grande, né? E o grande e pequeno dar o mesmo resultado. Acho que tentar um dia, através de alguma ação, sei lá, social, meio que... Porque é cara, né? E nem todo mundo vai poder fazer essa viagem, às vezes pode se passar a vida juntando. Mas eu tô com uma intenção aqui, ó. De repente a gente consegue algum tipo de patrocínio. Exato. Através até mesmo de... existem muitos recursos que o próprio Estado disponibiliza hoje para ações culturais, né? E dentro desse processo de contação, né, da história, né, do negro, né, afro-brasileiro e africano, eu acho que esse é um desafio que eu vou levar como pessoal para mim, e de repente a gente consegue, sei lá, pelo menos uma vez a cada 3 anos ou por ano, conseguir uma turma, né? Parece loucura aqui eu pensando aqui agora, mas eu acho que dá pra sonhar. Loucura é não ir. Loucura é não ir. Porque para ter essa experiência, cara, eu acho que todo negro que quer conhecer a sua história, né? Porque tem gente que não quer, né? Não, deixa pra lá, isso aí. Mas todo aquele que quer, eu acho que poderia ter essa possibilidade, né? Se vamos conseguir, isso aí é um desafio, né? Mas o não a gente já tem, esse é o negócio do vendedor, né? O não já tem, vamos atrás do sim. Exatamente. Gente, muitíssimo obrigado pelo tempo, pela ação, pela viagem, pela disposição e pela boa vontade de estarem aqui. Porque se vocês não tivessem boa vontade, nada disso teria acontecido. Nem a ação, nem o texto, nem a vida, nem a viagem. Exato. Então, muito obrigado mais uma vez. Espero que possamos nos encontrar novamente em outros locais, em outras circunstâncias positivas, cervejéticas ou energéticas, vinhéticas, atléticas, qualquer uma delas. Muito obrigado mesmo, gente. Valeu. Tamo junto. Obrigada pelo convite. Poxa, até palmas pra você.